Aula 05, Documentação e Protocolo. Introdução geral ao tema. Quando estudamos protocolo em arquivologia, estamos dentro do universo da gestão de documentos, especialmente dos documentos em fase corrente. Documento corrente é aquele necessário ao desenvolvimento das atividades de rotina de um órgão ou entidade. Ele ainda está em uso frequente, ainda pode tramitar, ainda pode receber despachos, ainda pode gerar decisões administrativas e, por isso, precisa ser controlado com rigor. A gestão de documentos correntes tem dois grandes objetivos que aparecem de forma constante nas provas. O primeiro objetivo é aumentar a eficácia administrativa, permitindo que a informação necessária esteja disponível no momento certo para a tomada de decisão. O segundo objetivo é racionalizar a guarda, a tramitação, a recuperação e a preservação dos documentos, evitando perda de tempo, duplicidade, extravio e acúmulo desorganizado de papéis ou arquivos digitais. Na administração pública, as unidades responsáveis por essas atividades podem receber nomes diferentes. A aula menciona que elas podem ser chamadas de protocolo, protocolo e arquivo, comunicações administrativas ou serviço de comunicações. Para a prova, entretanto, a palavra mais importante é protocolo. Conceito de protocolo. Protocolo, em sentido arquivístico, é o serviço encarregado do recebimento, da classificação, do registro, da distribuição, do controle da tramitação e da expedição de documentos. Na Portaria Interministerial número 1677, de 2015, aparece também, de forma expressa, a autuação de documentos avulsos para formação de processos. Para memorizar, pense na seguinte sequência de atividades típicas de protocolo, lida em voz alta: recebimento, classificação, registro, distribuição, controle da tramitação, expedição e autuação. Essas 7 expressões precisam estar muito bem fixadas, porque a FGV costuma cobrar exatamente a identificação das atividades que pertencem ao protocolo e das atividades que não pertencem ao protocolo. O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define protocolo como o serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. A diferença principal em relação à Portaria Interministerial número 1677, de 2015, é que a portaria inclui expressamente a autuação de documentos avulsos para formação de processos. Essa diferença é importante, mas não deve confundir o candidato. Para a prova, quando a questão mencionar a portaria, considere a autuação como atividade típica. Quando mencionar a definição do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, perceba que a autuação pode não aparecer na lista, porque muitas vezes ela é tratada dentro do universo do registro. O termo protocolo também pode ter outros sentidos. Pode significar o número de registro dado a um documento. Pode significar o livro de registros de documentos recebidos ou expedidos. Pode significar também o setor ou serviço que realiza o controle dos documentos. A FGV gosta de explorar termos com mais de um sentido. Portanto, antes de responder, observe o contexto da questão. Se a questão fala do setor que recebe, registra e movimenta documentos, a resposta será protocolo como serviço. Se a questão fala de um comprovante com numeração, poderá estar falando de protocolo como número de registro ou comprovante de recebimento. Unidade protocolizadora. Unidade protocolizadora é o protocolo responsável pela autuação de documentos. Em linguagem simples, toda unidade protocolizadora atua como protocolo, mas nem toda unidade de protocolo necessariamente realiza a autuação. Quando a unidade tem competência para transformar documento avulso em processo, ela é chamada de unidade protocolizadora. Essa diferença é muito cobrada em prova. Se a questão disser que determinado setor apenas recebe, registra, classifica, distribui, controla a tramitação e expede documentos, ela está descrevendo o protocolo. Se disser que esse protocolo também autua documentos, ou seja, forma processos, estará descrevendo uma unidade protocolizadora. Portaria Interministerial número 1677, de 2015. A Portaria Interministerial número 1677, de 7 de outubro de 2015, define os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. O ponto central da portaria é padronizar os procedimentos de protocolo na Administração Pública Federal. Ela possui observância obrigatória para órgãos e entidades federais. Empresas estatais federais podem adotar as regras no que couber. Estados, Distrito Federal e municípios podem elaborar seus próprios manuais, tomando a portaria como referência geral. O artigo 1º da portaria estabelece que ficam definidos os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo, de observância obrigatória no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, na forma de seu anexo. O parágrafo 1º desse artigo considera atividades de protocolo o recebimento, a classificação, o registro, a distribuição, o controle da tramitação, a expedição e a autuação de documentos avulsos para formação de processos, além dos respectivos procedimentos decorrentes. O parágrafo 2º esclarece que essas atividades se aplicam a todos os documentos, avulsos ou processos, independentemente do suporte. Isso quer dizer que a regra vale tanto para documentos não digitais quanto para documentos digitais. O parágrafo 3º informa que é facultativo às empresas estatais federais adotarem, no que couber, o disposto no anexo. A expressão procedimentos decorrentes merece atenção. A portaria lista atividades típicas e também trata de procedimentos que podem ocorrer no ambiente de protocolo.
A FGV pode tentar confundir o candidato chamando qualquer procedimento decorrente de atividade típica de protocolo. Por exemplo, arquivamento, desarquivamento e empréstimo aparecem na aula como procedimentos tratados no contexto da portaria, mas não são atividades de responsabilidade da unidade de protocolo ou da unidade protocolizadora. A responsabilidade por arquivar, desarquivar e emprestar documentos é das áreas de arquivo. Protocolo e fase corrente. O protocolo está ligado aos arquivos correntes. Isso é uma chave de prova. A FGV e outras bancas costumam perguntar se o protocolo está vinculado ao arquivo corrente, intermediário ou permanente. A resposta correta é arquivo corrente. As atividades de protocolo pertencem à fase de utilização da gestão de documentos. A gestão documental costuma ser estudada em fases, como produção, utilização e destinação. As atividades de protocolo, por criarem métodos de controle, recebimento, registro, tramitação e expedição, inserem-se na segunda fase, chamada utilização. A FGV já cobrou esse ponto, associando o controle das atividades de protocolo à fase de utilização. Número único de protocolo. O número único de protocolo, conhecido pela sigla NUP, é a identificação numérica atribuída a processos e a determinados documentos avulsos. Ele permite acompanhar a tramitação, localizar rapidamente o documento e garantir que cada processo ou documento registrado tenha uma identificação própria. A portaria determina que os órgãos e entidades da administração pública federal atribuam número único de protocolo a todos os processos e também aos documentos avulsos que se enquadrem em certas situações. A primeira situação ocorre quando o documento avulso é produzido no próprio órgão ou entidade e demanda análise, informação, despacho, parecer ou decisão administrativa, necessitando de tramitação. A segunda situação ocorre quando o documento avulso é produzido em outro órgão ou entidade, mas chega sem número único de protocolo na origem. Para a prova, guarde a ideia central: documento que precisa tramitar, ser analisado, receber despacho, parecer ou decisão administrativa deve ser controlado por identificação própria. O número único de protocolo é a chave de localização e controle. Sistemas informatizados e modelo EARQ Brasil. Quando o órgão utiliza sistema informatizado para desenvolver atividades de protocolo, deve observar os requisitos do modelo EARQ Brasil, que trata de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. A prova pode cobrar esse ponto de maneira simples. Procedimentos aplicáveis a documentos físicos também podem ser exigidos para documentos digitais, especialmente para garantir autenticidade, confiabilidade, segurança, acessibilidade e preservação. Não caia na ideia de que, por ser digital, o documento dispensa controle. O documento digital também deve ser recebido, classificado, registrado, distribuído, tramitado, expedido e, quando for o caso, autuado, observando o sistema informatizado e as regras de gestão arquivística. As 7 atividades típicas de protocolo. O esquema visual da aula apresenta uma caixa principal chamada protocolo, ligada a 7 caixas menores. Em leitura corrida, esse esquema significa o seguinte: o protocolo exerce 7 atividades típicas. A primeira é o recebimento. A segunda é a classificação. A terceira é o registro. A quarta é a distribuição. A quinta é o controle de tramitação. A sexta é a expedição. A sétima é a autuação. A FGV costuma cobrar a lista de atividades típicas do protocolo e costuma inserir atividades estranhas para confundir. Avaliação, seleção, eliminação, restauração, difusão, destinação, recolhimento, transferência, digitalização, arquivamento e empréstimo não devem ser marcados como atividades típicas de protocolo. Algumas dessas atividades pertencem a outras funções arquivísticas ou a outras áreas, mas não ao protocolo. Recebimento. Recebimento é a entrada de documentos na unidade com atribuições de protocolo ou nas demais unidades do órgão ou entidade. É o momento em que o documento chega à organização. O objetivo do recebimento é formalizar a entrada do documento para que ele possa cumprir suas funções institucionais. No recebimento, o protocolo não deve agir de forma improvisada. Ele deve seguir uma sequência de verificações. Para documentos não digitais, o primeiro cuidado é verificar se o documento, avulso ou processo, destinar-se ao órgão ou entidade. Isso deve ser feito independentemente de o destinatário indicado ocupar ou não o cargo mencionado. Se houver comprovante de recebimento, esse comprovante deve ser datado, assinado ou emitido por sistema informatizado e devolvido. Se o documento não se destinar ao órgão ou entidade, o protocolo deve providenciar sua devolução. O segundo cuidado é verificar se o invólucro está íntegro. Invólucro é a embalagem, envelope ou forma de acondicionamento do documento. Se houver dano no invólucro, o fato deve ser registrado no ato do recebimento e a autoridade competente deve ser comunicada imediatamente. Isso é importante para evitar responsabilidade indevida por perda, violação ou extravio. O terceiro cuidado é separar os documentos avulsos de caráter oficial daqueles de caráter particular. Documentos particulares não devem ser abertos, lidos, classificados e registrados pelo protocolo como se fossem documentos oficiais. Eles devem seguir os procedimentos definidos pelo órgão ou entidade, normalmente sendo encaminhados diretamente ao destinatário. O quarto cuidado é separar os documentos oficiais em ostensivos e sigilosos. Documento ostensivo é aquele sem restrição de acesso. Documento sigiloso é aquele que, pela natureza de seu conteúdo, sofre restrição de acesso. Documento sigiloso não deve ser aberto e lido pelo protocolo como se fosse documento ostensivo.
Ele deve receber tratamento conforme a legislação em vigor e ser encaminhado ao destinatário competente. Esse ponto é extremamente cobrado pela FGV. Ao chegar uma correspondência, primeiro separa-se o que é particular do que é oficial. Depois, dentro das correspondências oficiais, separa-se o que é ostensivo do que é sigiloso. Correspondência particular e correspondência sigilosa não devem ser abertas pelo protocolo para leitura comum. A correspondência oficial ostensiva, essa sim, pode ser aberta para identificação, classificação e registro. O quinto cuidado é identificar documentos caracterizados como urgentes. Um documento urgente deve ser priorizado para fins de classificação, registro e distribuição. A urgência não elimina o controle. Ela apenas exige prioridade. O sexto cuidado é verificar se o documento está acompanhado dos respectivos anexos e se constam os volumes indicados. Caso falte anexo ou volume, o remetente deve ser comunicado para providenciar o envio do item não enviado. O sétimo cuidado é verificar se o documento avulso será objeto de autuação. Se não for objeto de autuação e ainda não tiver recebido número único de protocolo, deve ser aposta a etiqueta ou carimbo na margem superior da primeira folha, sem prejuízo da informação registrada. Para documentos digitais, o recebimento deve ocorrer preferencialmente por transmissão entre sistemas integrados. Essa transmissão pode ser centralizada em uma unidade de protocolo, que fará o registro e o encaminhamento, ou pode ocorrer diretamente para o destinatário. Excepcionalmente, documentos avulsos digitais podem ser recebidos por correio eletrônico ou por mídias removíveis, desde que o órgão tenha capacidade tecnológica para receber e ler os documentos e empregue recursos de confiabilidade, autenticidade e acessibilidade. Classificação, no contexto do protocolo, é a análise e identificação do conteúdo do documento, com seleção da categoria de assunto sob a qual ele será recuperado, podendo receber códigos. A classificação ocorre logo após o recebimento. Primeiro o documento chega. Depois, seu conteúdo é analisado. Em seguida, ele recebe enquadramento no plano de classificação. O plano de classificação é o instrumento que organiza os documentos em classes, conforme as funções e atividades da instituição. Para atividades meio, a classificação deve observar as classes aprovadas pelo Conselho Nacional de Arquivos. Para atividades fim, a classificação observa as classes elaboradas por cada órgão ou entidade e aprovadas pelo Arquivo Nacional. A classificação é essencial porque influencia a tramitação, o arquivamento, os prazos de guarda e a destinação final. Embora o protocolo classifique o documento, ele não realiza a avaliação arquivística no sentido de determinar valor, prazo de guarda e destinação. Essa distinção é uma pegadinha clássica. Se a questão disser que o protocolo classifica documentos, isso está correto. Se disser que o protocolo avalia documentos, define prazos de guarda ou decide eliminação e recolhimento, isso está errado. Registro é a atividade do setor de protocolo que consiste na elaboração de instrumentos de controle da entrada de documentos e de sua tramitação. No registro, o documento é formalmente lançado em sistema informatizado ou, excepcionalmente, em formulário. Esse registro deve conter dados identificadores. Esses dados funcionam como metadados, isto é, informações que descrevem o documento e permitem sua localização, gestão, compreensão e preservação. O registro deve conter a espécie ou tipo do documento. Deve conter o número e a data de produção. Deve conter a data de recebimento. Deve indicar se o documento é avulso ou processo. Deve conter o número único de protocolo. Deve indicar o número de anexos e o número de volumes. Deve conter o código de classificação e o respectivo descritor, ou o assunto do documento. Deve identificar o remetente, o interessado ou o representante legal. Deve identificar também o destinatário. A FGV costuma cobrar que o registro atribui número ao documento para permitir acompanhamento. Quando a banca perguntar qual elemento permite saber onde está o documento em tramitação, a resposta normalmente será o número, especialmente o número único de protocolo. Depois de recebido, classificado e registrado, o documento está pronto para sua movimentação. Em linguagem didática, o primeiro grande bloco do protocolo é formado por recebimento, classificação e registro. Receber significa formalizar a entrada. Classificar significa identificar o assunto e enquadrar no plano de classificação. Registrar significa inserir dados de controle em sistema ou formulário. Distribuição é o encaminhamento do documento para destinatário interno. Depois que o documento foi recebido, classificado e registrado, ele pode ser distribuído à unidade administrativa competente dentro do próprio órgão ou entidade. A diferença entre distribuição e expedição é uma das mais cobradas em prova. Distribuição é interna. Expedição é externa. Se o documento vai de uma unidade do órgão para outra unidade do mesmo órgão, estamos falando de distribuição. Se o documento vai para outra instituição, outro órgão, outra entidade ou destinatário externo, estamos falando de expedição. A distribuição deve ser registrada em sistema informatizado ou, excepcionalmente, em formulário. O registro da distribuição deve contemplar a identificação do documento por meio do número único de protocolo, o remetente, o interessado ou representante legal, o destinatário, as especificações do documento, a data do encaminhamento, a identificação do responsável pelo encaminhamento, a data do recebimento, a identificação do responsável pelo recebimento e as providências a serem implementadas, quando couber. A FGV pode dizer que distribuição é a passagem do documento do protocolo ao setor destinatário.
Essa ideia está correta quando o setor destinatário é interno. Expedição e expedição é a remessa de correspondências ou documentos para outras instituições ou destinatários externos. Não confunda com distribuição interna. Na expedição de documentos não digitais, a unidade de protocolo deve verificar se o documento foi registrado, se está classificado, se está acompanhado dos respectivos anexos e se constam os volumes indicados. Se houver inconsistência, o documento deve ser devolvido à unidade administrativa para correção. Depois, a expedição deve ser registrada em sistema informatizado ou, excepcionalmente, em formulário. Por fim, o documento deve ser expedido com medidas de segurança para evitar perda ou extravio, sendo acondicionado em invólucro adequado, com etiqueta contendo dados identificadores. Na expedição de documentos digitais, a transmissão deve ocorrer por sistemas integrados. Excepcionalmente, documentos avulsos digitais podem ser expedidos por correio eletrônico ou mídia removível. É necessário verificar se o documento está acompanhado do anexo, registrar a expedição e transmitir o documento com medidas de segurança para evitar perda ou corrupção de dados. Quando o documento digital é expedido em mídia removível, essa mídia deve ser encaminhada como anexo a documento não digital, com recursos que apoiam confiabilidade, autenticidade e acessibilidade. Para a prova, memorize assim: distribuição é envio interno, expedição é envio externo. Se a questão chamar de expedição a entrega de documentos aos setores internos do órgão, a tendência é estar errada. Controle de tramitação. Tramitação é o curso do documento desde sua produção ou recepção até o cumprimento de sua função administrativa. Também pode ser chamada de movimentação ou trâmite. Controle de tramitação é a atividade que acompanha esse curso. O protocolo deve permitir saber onde está o documento, por onde passou, quem encaminhou, quem recebeu, quando foi encaminhado, quando foi recebido e quais providências devem ser adotadas. É vedada a tramitação de documento, avulso ou processo, sem o respectivo registro no instrumento de encaminhamento e controle. Esse instrumento pode estar em sistema informatizado ou, excepcionalmente, em formulário. O registro do controle de tramitação deve conter a identificação do documento por meio do número único de protocolo, o remetente, o interessado ou representante legal, o destinatário, as especificações do documento, a data do encaminhamento, a identificação do responsável pelo encaminhamento, a data do recebimento, a identificação do responsável pelo recebimento e as providências a serem implementadas, quando couber. Em questões da FGV, o protocolo aparece como o setor que controla documentos em tramitação, assegurando localização e recuperação imediata. Se uma alternativa disser que o objetivo do protocolo é controlar os documentos que tramitam no órgão, ela está correta. Se disser que é avaliar, selecionar, reduzir massa documental ou determinar valor, está incorreta. Autuação. Autuação é a ação pela qual um documento recebido no protocolo passa a constituir processo. Outra definição muito cobrada diz que a autuação é a sequência de operações técnicas que tem por finalidade dar forma processual ao conjunto de documentos acumulados no decorrer de uma ação administrativa, visando encaminhamento, manifestação e decisão. A autuação de documentos avulsos para formação de processos é obrigatória quando o assunto, tema ou solicitação exigir análises, informações, despachos, pareceres ou decisões administrativas dos órgãos e entidades da administração pública federal. O processo pode ser iniciado pela unidade protocolizadora, quando houver regulamentação interna, por solicitação da unidade administrativa, por despacho da autoridade competente ou por requerimento do interessado. Nos processos não digitais, a autuação somente pode ser efetuada pela unidade protocolizadora. Nos processos digitais, a autuação pode ser realizada por usuário autorizado diretamente no sistema informatizado, desde que o procedimento seja monitorado pela unidade protocolizadora. Sempre que possível, o processo deve ser formado por documento avulso original, não digital ou digital. Na autuação de documentos não digitais, os documentos avulsos devem ser presos à capa padronizada do processo, em ordem cronológica, do documento mais antigo para o mais recente. A capa deve receber etiqueta com identificação do órgão, da unidade protocolizadora, do número do processo, da data de autuação, do interessado, do código de classificação e do assunto. A primeira folha deve receber etiqueta ou carimbo no canto superior direito. As folhas devem ser numeradas. A operação deve ser registrada em sistema informatizado ou, excepcionalmente, em formulário. O processo deve ser enviado à unidade destinatária, inclusive com o envelope que encaminhou o documento avulso, cabendo à unidade destinatária decidir se o envelope será anexado ao processo. Se for anexado, o envelope passa a constituir uma folha e deve ser numerado. Na autuação de documentos digitais, cria-se e registra-se o processo em sistema informatizado, contendo identificação do órgão, da unidade administrativa, do número do processo, da data de autuação, do interessado, do código de classificação e do assunto. Os documentos digitais devem ser associados de modo que apareçam sempre na mesma sequência. O sistema deve registrar a unidade administrativa em que o processo será instruído. Quando a autuação ocorrer na unidade protocolizadora, o processo deve ser encaminhado pelo sistema informatizado para a unidade administrativa em que será instruído. A FGV cobra a autuação de forma direta. Quando a questão falar em transformar documentos em processo, reunir documentos para formar processo ou dar forma processual a documentos decorrentes de uma ação administrativa, a resposta será autuação. Procedimentos gerais decorrentes das atividades de protocolo além das atividades típicas, a portaria trata de vários procedimentos decorrentes.
Eles aparecem no contexto do protocolo, mas nem todos são atividades típicas de responsabilidade do protocolo. Para a prova, a primeira missão é separar o que é atividade típica do que é procedimento decorrente ou atividade de arquivo. Numeração nos processos não digitais. A numeração das folhas é iniciada pela unidade protocolizadora. As folhas subsequentes são numeradas, em ordem crescente, pelas unidades administrativas que as adicionarem. A numeração é feita por carimbo específico no canto superior direito da frente da folha, sem prejudicar a informação registrada. Capas de processos não são numeradas. Versos das folhas também não são numerados. Se houver erro de numeração, utilizasse um X para inutilizar a numeração incorreta e apõe-se o carimbo específico com o número correto. A correção deve ser registrada e justificada por despacho no processo. Nos processos digitais, não há necessidade de numeração de folha ou página. Entretanto, é necessário garantir que os documentos integrantes do processo digital recebam numeração sequencial sem falhas, não sendo admitido que documentos diferentes recebam a mesma numeração. A inserção de novos documentos deve ocorrer sempre após o último documento já existente, sem alteração da numeração sequencial quando houver anexação de documento avulso. Se o documento tiver paginação fixa, deve-se registrar o total de páginas. Paginação fixa significa que o documento apresenta a mesma configuração de páginas sempre que é visualizado. A FGV e outras bancas cobram detalhes. A capa não é numerada, o carimbo fica no canto superior direito. A numeração das folhas do processo não digital começa pela unidade protocolizadora. Encerramento e abertura de volumes. Cada volume de um processo não digital deve conter, no máximo, 200 folhas, incluindo o termo de encerramento de volume. Quando a inclusão de novas folhas ultrapassar esse limite, a autoridade competente deve solicitar à unidade protocolizadora, por despacho, a abertura de novo volume. Guarde o número 200 folhas. Ele é clássico em prova. Se um processo possui 180 folhas e será incluído documento avulso com 50 folhas, o volume deve ser encerrado com 180 folhas e deve ser aberto novo volume para o documento de 50 folhas. Isso evita quebrar indevidamente o documento. É permitida a inclusão de documento avulso ultrapassando as 200 folhas apenas se ele der conclusão ao processo e desde que não contenha mais de 20 folhas. Documento avulso que contenha originalmente mais de 200 folhas deve ser dividido. O encerramento de volume exige lavrar o termo de encerramento de volume, anexado após a última folha do processo e numerado em sequência. A abertura de novo volume exige lavrar o termo de abertura de volume, que será a primeira folha do novo volume, também numerada, obedecendo à sequência do volume anterior. A capa do novo volume deve receber etiqueta com informações identificadoras, incluindo órgão, unidade protocolizadora, número do processo, data de autuação, número do volume, data de abertura do volume, interessado e código de classificação ou assunto. As operações devem ser registradas em sistema ou formulário. Os volumes de um processo devem tramitar juntos. Para processos digitais, não é necessária a existência de volumes, ficando a decisão a critério do órgão ou entidade. Despacho. Despacho é a forma pela qual a autoridade competente dá continuidade a uma ação administrativa ou firma decisões em documentos, avulsos ou processos. Os despachos podem ser informativos ou decisórios. Despachos informativos, também chamados de mero expediente, servem para dar prosseguimento ao documento ou processo. Podem comunicar participação, encaminhar ou determinar providências administrativas. Despachos decisórios envolvem decisão administrativa sobre matéria submetida à apreciação da autoridade competente. Podem ser fundamentados, de aprovação ou de não aprovação. Nos documentos não digitais, solicitações e informações inerentes ao processo devem ser feitas por despacho na última folha do processo ou em folha de despacho. Podem ser anexadas tantas folhas de despacho quantas forem necessárias. Essas folhas devem ser carimbadas, numeradas e rubricadas. Sempre que possível, deve-se usar frente e verso da folha. O despacho pode conter destinatário, providência a ser implementada, data, assinatura, matrícula do remetente e matéria tratada. Se for necessário cancelar um despacho em processo não digital, a autoridade faz 2 traços diagonais, escreve a expressão sem efeito, data, assina e apõe carimbo. Para leitura em voz alta, entenda a expressão sem efeito como o registro formal de cancelamento do despacho. Nos processos digitais, o despacho pode ser inserido como documento digital no processo ou registrado em campo apropriado do sistema. Se o despacho for registrado em campo do sistema, os documentos e seus respectivos despachos devem aparecer sempre na ordem em que foram inseridos. Se o despacho for cancelado, o sistema deve registrar o cancelamento, a data e o nome da autoridade responsável. Mesmo cancelado, o despacho permanece integrando o processo digital, com indicação explícita de cancelamento. Juntada. Juntada é a união de processo a processo ou de documento avulso a processo. Ela pode ocorrer por anexação ou por apensação. Anexação é a juntada em caráter definitivo. Quando há anexação, o documento ou processo anexado passa a integrar o processo principal. Em regra, prevalece como referência o número do processo mais antigo. A apensação é a juntada em caráter temporário. Ela serve para elucidar, subsidiar, estudar, instruir ou dar tratamento uniforme a matérias semelhantes. Na apensação, cada processo conserva sua identidade e independência. O apenso caminha junto, mas não passa a integrar definitivamente o processo. Essa diferença entre anexação e apensação é uma das mais importantes da aula.
Anexação é definitiva. Apensação é temporária. Anexação íntegra. Apensação acompanha sem integrar. A juntada de processo a processo somente pode ser executada pela unidade protocolizadora. A juntada de documento avulso a processo pode ser executada pela unidade administrativa em que o processo estiver sendo instruído. Nos processos digitais, o usuário autorizado pode registrar a juntada diretamente no sistema, desde que haja monitoramento pela unidade protocolizadora. Nos processos não digitais, a juntada deve respeitar a numeração sequencial das folhas. Nos processos digitais, deve-se garantir sequenciamento sem falhas dos documentos que integram o processo. Desapensação. Desapensação é a separação de documento ou processo anteriormente juntado por apensação. Como a apensação é temporária, ela pode ser desfeita. Como a anexação é definitiva, ela não se desfaz pela lógica da desapensação. A desapensação de processos não digitais somente pode ser executada pela unidade protocolizadora. Nos processos digitais, pode ser realizada no sistema por usuário autorizado, desde que a operação seja monitorada pela unidade protocolizadora. A desapensação deve ocorrer antes do arquivamento dos processos. Desentranhamento. Desentranhamento é a retirada definitiva de folhas ou documentos de um processo, mediante justificativa. Ele pode ocorrer por interesse do órgão ou entidade ou a pedido do interessado. O desentranhamento também ocorre quando se constata a anexação indevida ou duplicada de documentos, ou quando é necessário utilizar o original de um documento junto a terceiros ou em outro processo já existente. O desentranhamento só pode ser executado pela unidade protocolizadora, mediante solicitação por despacho da autoridade competente, com justificativa. Nos processos digitais, pode ser realizado por usuário autorizado diretamente no sistema, desde que o sistema permita monitoramento pela unidade protocolizadora. É vedada a retirada do documento avulso que deu origem ao processo e, quando for o caso, de seus anexos. Essa regra protege a integridade da formação original do processo. Desmembramento. Desmembramento é a retirada definitiva de folhas ou documentos do processo, mediante justificativa, para a formação de um novo processo. A diferença entre desentranhamento e desmembramento é muito cobrada. No desentranhamento, a retirada definitiva, mas não necessariamente formação de novo processo. No desmembramento, a retirada definitiva ocorre para formar novo processo. Portanto, a expressão-chave do desmembramento é formação de novo processo. Assim como o desmembramento só pode ser executado pela unidade protocolizadora, mediante solicitação por despacho da autoridade competente, com justificativa. Nos processos digitais, pode ser realizado por usuário autorizado no sistema, com monitoramento pela unidade protocolizadora. Também é vedada a retirada do documento avulso que deu origem ao processo e de seus anexos, quando for o caso. Reconstituição. Reconstituição ocorre quando há perda ou extravio de processo ou volume. Nessa situação, a autoridade competente deve ser comunicada. Cabe a ela promover a apuração dos fatos por sindicância ou processo administrativo e designar formalmente servidor ou comissão para proceder à reconstituição. A reconstituição exige resgatar informações e documentos que integravam o processo perdido ou extraviado, solicitando às unidades por onde o processo tramitou informações ou cópias dos documentos. Depois, os documentos reunidos são encaminhados à unidade protocolizadora para autuação. O processo reconstituído recebe novo número único de protocolo, mantendo-se o número anterior como referência. Deve ser lavrado o termo de reconstituição de processo, que será a primeira folha do processo reconstituído. A operação deve ser registrada em sistema informatizado ou formulário. Em seguida, o processo é encaminhado à autoridade que determinou a reconstituição, para seguir sua tramitação. Se houver perda ou extravio de volume, seguem-se procedimentos semelhantes, mantendo-se a numeração original do processo e lavrando-se termo de reconstituição de volume, que será a primeira folha do volume reconstituído. Para a prova, associe perda ou extravio à reconstituição. Se a questão mencionar sindicância ou processo administrativo para apurar extravio de processo, pense em reconstituição. Arquivamento. Arquivamento é a guarda do documento, avulso ou processo, cuja tramitação cessou. Ele caracteriza o fim da ação administrativa que determinou a produção do documento. O arquivamento pode ocorrer por deferimento ou indeferimento do pedido, por desistência ou renúncia expressa do interessado, ou por decisão motivada de autoridade competente. Nos documentos não digitais, o arquivamento ocorre mediante despacho da autoridade competente, geralmente com a indicação arquive-se na última folha do documento, avulso ou processo, ou em folha de despacho. A operação deve ser registrada em sistema informatizado ou formulário. Nos documentos digitais, o arquivamento ocorre por despacho da autoridade competente, mediante operação no sistema informatizado com o respectivo registro. Atenção máxima: arquivamento não é atividade de responsabilidade da unidade de protocolo ou unidade protocolizadora. A área de arquivo é responsável por essa execução. A FGV costuma colocar arquivamento em alternativas como se fosse atividade típica do protocolo. Em regra, isso torna a alternativa errada. Desarquivamento. Desarquivamento ocorre quando a autoridade competente solicita expressamente a retirada do documento, avulso ou processo, do estado de arquivado, por haver necessidade de continuidade da ação administrativa. Depois do desarquivamento, o documento ou processo pode voltar a tramitar, ou pode receber novos documentos, seja por anexação, seja por apensação. A operação deve ser registrada em sistema informatizado ou formulário.
Desarquivamento também não é atividade de responsabilidade da unidade de protocolo ou unidade protocolizadora. É atividade da área de arquivo. Empréstimo. Empréstimo é a transferência física e temporária de documentos para uso interno ou externo, com fins de referência, consulta, reprodução, pesquisa ou exposição. O empréstimo não se confunde com desarquivamento. No empréstimo, não há retomada da ação administrativa. O documento é retirado temporariamente para consulta ou finalidade semelhante. Se, durante o empréstimo, for constatada a necessidade de continuidade da análise da matéria e retomada da tramitação, deve-se solicitar o desarquivamento. O empréstimo deve ser registrado em sistema informatizado ou formulário, normalmente por recibo de empréstimo. Assim como o arquivamento e o desarquivamento, o empréstimo não é atividade de responsabilidade das unidades de protocolo ou protocolizadoras. A área de arquivo é responsável. Orientações Gerais de Protocolo. A portaria também estabelece orientações gerais que os órgãos e entidades da administração pública federal devem observar. O órgão deve respeitar princípios éticos no tratamento dos documentos, mantendo absoluta discrição quanto às informações neles contidas e observando a legislação vigente sobre documentos sigilosos. Deve desenvolver procedimentos internos para implementar a portaria. Deve instituir, manter e organizar unidades administrativas destinadas às atividades de protocolo. Deve instalar, preferencialmente no pavimento térreo e no recinto de entrada, unidade administrativa destinada ao recebimento de documentos. Deve definir se as atividades de protocolo serão centralizadas ou descentralizadas. Deve definir, no caso de documentos digitais, se a própria unidade que recebe, elabora e expede realizará as atividades de protocolo, situação em que o sistema informatizado se comportará como unidade protocolizadora, sob monitoramento da unidade competente. Há também orientação de sustentabilidade. Sempre que possível, devem ser utilizadas frente e verso das folhas até seu total aproveitamento. Nos casos de impressão em frente e verso, a margem esquerda da frente da folha e a margem direita do verso devem ter 3 cm, para preservar as informações quando a folha for perfurada. Para documentos não digitais, cada anexo deve manter sua própria numeração de folhas. Para documentos digitais, não se aplicam procedimentos de aposição de etiquetas e carimbos. As informações são registradas no sistema informatizado. Etiquetas e carimbos podem variar de tamanho conforme a conveniência do órgão, mas devem conter as informações necessárias e não podem prejudicar o conteúdo registrado nos documentos. O carimbo confere com original é usado no fornecimento de cópias de documentos não digitais, preferencialmente na frente da folha, sem prejudicar a informação registrada. Terminologia arquivística essencial. Anexação é a juntada definitiva de documento ou processo a outro processo, prevalecendo, para referência, o número do processo mais antigo. Anexo é o documento ou processo juntado definitivamente a outro documento ou processo, em razão de afinidade de conteúdo. Apensação é a juntada temporária, feita para elucidar ou subsidiar a matéria tratada, conservando cada processo sua identidade e independência. Apenso é o documento ou processo juntado a processo sem passar a integrá-lo definitivamente. Arquivamento é a ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento após cessada sua tramitação. Classificação é a análise e identificação do conteúdo do documento, com seleção da categoria de assunto sob a qual será recuperado, podendo receber código. Código de classificação é o código derivado de um plano de classificação. Desapensação é a separação de documento ou processo juntado por apensação. Documento digital é o documento codificado em dígitos binários, acessível por sistema computacional. Documento eletrônico é o gênero documental integrado por documentos em meio eletrônico ou acessíveis por equipamentos eletrônicos, incluindo documentos digitais. Documento oficial é o documento emanado do poder público ou de entidade de direito privado capaz de produzir efeitos jurídicos na comprovação de fato. Documento ostensivo é o documento sem restrição de acesso. Documento pessoal é o documento de caráter estritamente particular. Documento sigiloso é o documento que sofre restrição de acesso em razão da natureza de seu conteúdo. Entrada de documentos é o ingresso de documentos em arquivo corrente por meio do protocolo. Na aula, essa ideia corresponde ao recebimento. Etiqueta é o rótulo afixado em unidade de arquivamento ou invólucro, contendo informações de identificação. Foliação é a numeração do anverso das folhas de um documento. Juntada é a apensação ou anexação de processo a outro, ou a junção de documentos a um processo. Paginação é a numeração das páginas de um documento. Plano de classificação é o esquema de distribuição de documentos em classes, elaborado a partir das estruturas e funções da instituição e da análise do arquivo produzido. Processo é o conjunto de documentos oficialmente reunidos no curso de uma ação administrativa ou judicial, formando uma unidade de arquivamento. Protocolo é o serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. Registro de entrada de documentos é o instrumento de controle da entrada de documentos em arquivo, geralmente em ordem numérico-cronológica. Termo de abertura é o conjunto de informações lançado no início de um livro de registro ou volume, validando-o. Termo de encerramento é o conjunto de informações lançado ao final de um livro de registro ou volume, validando a unidade protocolizadora é o protocolo responsável pela autuação de documentos. Volume é o conjunto de folhas encadernadas, sejam manuscritas, datilografadas ou impressas.
O que a FGV mais cobra? A FGV cobra o conceito de protocolo como serviço que recebe, registra, classifica, distribui, controla a tramitação e expede documentos. Quando a questão acrescenta autuação, a alternativa também pode estar correta, especialmente se estiver tratando da Portaria Interministerial número 1677, de 2015, ou de unidade protocolizadora. A FGV cobra a pluralidade de sentidos da palavra protocolo. Protocolo pode ser setor, pode ser comprovante ou número de registro, e pode ser livro de registro. A banca pode pedir para julgar afirmações sobre esses sentidos. A FGV cobra que as atividades de protocolo fazem parte da fase de utilização da gestão documental e estão vinculadas ao arquivo corrente. A FGV cobra o objetivo do protocolo como controle dos documentos que tramitam no órgão, assegurando localização e recuperação. Atividades como avaliar, selecionar, determinar valor e reduzir massa documental não pertencem ao protocolo. A FGV cobra a diferença entre documento particular, documento oficial, documento ostensivo e documento sigiloso. A sequência mais importante é esta: primeiro separa-se a correspondência particular da oficial, depois, a correspondência oficial é separada em ostensiva e sigilosa. Correspondência particular vai ao destinatário sem abertura comum. Correspondência sigilosa vai ao destinatário sem abertura comum. Correspondência oficial ostensiva pode ser aberta para fins de leitura, classificação e registro. A FGV cobra a diferença entre distribuição e expedição. Distribuição é interna. Expedição é externa. Se a remessa é de uma unidade para outra dentro do mesmo órgão, é distribuição. Se a remessa é para outra instituição ou destinatário externo, é expedição. A FGV cobra a autuação como abertura de processo, formação de processo, reunião de documentos para gerar processo ou sequência de operações para dar forma processual a documentos de uma ação administrativa. A FGV cobra que processo é conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação administrativa ou judicial, formando unidade de arquivamento. A FGV cobra o número único de protocolo como elemento de controle e localização do documento ou processo em tramitação. A FGV cobra que o protocolo não avalia documentos, não faz destinação final, não define prazos de guarda, não elimina documentos e não restará documentos. A FGV cobra que arquivamento, desarquivamento e empréstimo não são atividades de responsabilidade das unidades de protocolo ou protocolizadoras. Essas atividades cabem às áreas de arquivo. A FGV cobra a diferença entre anexação e apensação. Anexação é definitiva. Apensação é temporária. Anexo íntegra. Apenso acompanha sem integrar definitivamente. A FGV cobra a diferença entre desentranhamento e desmembramento. Ambos envolvem retirada definitiva de documentos ou folhas, mas o desmembramento ocorre para formar novo processo. A expressão para formação de novo processo é a chave. A FGV cobra que a perda ou extravio de processo exige comunicação à autoridade competente, apuração por sindicância ou processo administrativo e reconstituição do processo. A FGV cobra os itens mínimos do controle de processos, especialmente número e ano, interessado e assunto. A FGV cobra a centralização do protocolo com descentralização dos arquivos como forma de organização em que o controle da documentação é feito por órgão central, enquanto arquivos correntes podem ficar junto às unidades responsáveis. Roteiro final de memorização para ouvir antes da prova. Protocolo está ligado ao arquivo corrente e à fase de utilização da gestão documental. Sua finalidade é controlar documentos em tramitação, garantindo localização, recuperação, distribuição, expedição e acesso à informação. As atividades típicas do protocolo são recebimento, classificação, registro, distribuição, controle da tramitação, expedição e autuação. Recebimento é a entrada do documento. Classificação é a identificação do assunto e atribuição de código. Registro é formalização dos dados em sistema ou formulário. Distribuição é envio interno. Controle de tramitação é acompanhamento do curso do documento. Expedição é envio externo. Autuação é formação de processo. No recebimento, separe particular de oficial. Depois separe o oficial em ostensivo e sigiloso. Particular e sigiloso não são abertos pelo protocolo para leitura comum. Oficial ostensivo pode ser aberto, classificado e registrado. Na classificação, use o plano de classificação. Atividade meio segue classes aprovadas pelo Conselho Nacional de Arquivos. Atividade fim segue classes elaboradas pelo órgão ou entidade e aprovadas pelo Arquivo Nacional. No registro, o documento recebe dados de controle, incluindo número único de protocolo. Sem registro, a tramitação é vedada. Distribuição é interna. Expedição é externa. Essa diferença deve ser repetida até ficar automática. Autuação transforma documento avulso em processo. Quando o assunto exige análise, informação, despacho, parecer ou decisão administrativa, a autuação pode ser obrigatória. Numeração de processo não digital começa pela unidade protocolizadora. Capas e versos não são numerados. O carimbo fica no canto superior direito. Processo digital não precisa de numeração de folha ou página, mas deve garantir sequência sem falhas. Cada volume de processo não digital tem, em regra, no máximo 200 folhas, incluindo o termo de encerramento de volume. Ao ultrapassar o limite, abre-se novo volume mediante solicitação por despacho. Os volumes tramitam juntos. Despacho dá continuidade à ação administrativa ou firma decisão. Pode ser informativo ou decisório.
Juntada pode ser anexação ou apensação. Anexação é definitiva. Apensação é temporária. Desapensação desfaz a apensação antes do arquivamento. Desentranhamento é a retirada definitiva de folhas ou documentos do processo. Desmembramento é a retirada definitiva para formar novo processo. Reconstituição ocorre em caso de perda ou extravio. Arquivamento, desarquivamento e empréstimo são tratados na aula, mas não são responsabilidade da unidade de protocolo ou protocolizadora. São responsabilidades das áreas de arquivo. Para fechar, pense como a FGV, ela gosta de listas conceituais, distinções entre termos parecidos e pegadinhas por inclusão de atividades que não pertencem ao protocolo. Sempre que aparecer avaliação, destinação, eliminação, restauração, recolhimento, transferência, arquivamento ou empréstimo como atividade típica do protocolo, desconfie. Sempre que aparecer recebimento, classificação, registro, distribuição, controle de tramitação, expedição e autuação, pense em protocolo.